A sala estava silenciosa e pesada com o cheiro de charutos caros e suor frio. 20 dos homens mais perigosos do mundo estavam paralisados, olhando para um cofre de aço que estava fechado há 48 horas. Eles trouxeram criptógrafos de Londres, arrombadores de cofres de Chicago e um prodígio da matemática do MIT que havia caído em desgraça. Todos eles falharam. O prazo estava a 5 minutos do fim. Se o cofre não fosse aberto, o Império Moretti entraria em colapso. De repente, um vidro se estilhaçou. Uma empregada de mesa apavorada havia deixado cair uma bandeja. Enquanto esfregava o chão de joelhos, olhou para a fechadura impossível e sussurrou 4 palavras que mudaram tudo. Dom Lorenzo Moretti sacou a arma. Não para ela, mas para os especialistas que haviam desperdiçado o seu tempo. Porque a rapariga com o pano havia acabado de fazer o impossível. Helena Vance ajeitou a gola do uniforme, estremecendo quando o tecido rígido esfregou contra o hematoma no ombro. Ela o havia feito ao bater na moldura da porta enquanto levava o irmão mais novo, Toby, para a sala de emergência 3 noites atrás. A asma dele estava piorando e as contas médicas se acumulavam na bancada da cozinha do apartamento apertado deles no Queens, como uma avalanche lenta. Ela verificou o seu reflexo no espelho, manchado do vestiário. Olheiras assombravam os seus olhos, mas ela não podia se dar ao luxo de parecer cansada. Não esta noite. O Obsidian Room recebia o tipo de clientela que dava gorjetas de $100 ou não dava gorjeta alguma, dependendo do humor, do mercado de ações ou, mais provavelmente, do submundo do crime. Helena, a mesa 4 precisa ser limpa agora. O Sr. Henderson, o gerente de piso, gritou como um chicote. Henderson era um homem que suava profusamente e tratava os seus funcionários como guardanapos descartáveis. Sim, senhor, respondeu Helena, mantendo a voz calma. Ela pegou na bandeja e num frasco de spray de limpeza. Dirigiu-se para a pista de dança. O Obsidian Room não era apenas uma discoteca. Era uma fortaleza de luxo, enterrada nas profundezas da arquitetura de Manhattan. A iluminação âmbar e dourada foi projetada para fazer com que todos parecessem bonitos e perigosos. Helena movia-se como um fantasma. Esse era o seu superpoder. Ela havia aprendido há muito tempo que as pessoas ricas não viam os funcionários. Ela era uma peça de mobiliário. Ela era uma máquina de venda automática que servia uísque e limpava cinzas. Ao se aproximar da mesa 4, ela limpou a superfície de mogno. Enquanto trabalhava, sua mente vagava para os números. Era um hábito que ela não conseguia abandonar. Ela contava o piscar rítmico das luzes estroboscópicas a 120 batidas por minuto. O braço do barman por 45 decadraus e a sequência dos ladrilhos do chão em uma espiral de Fibonacci. O seu pai tinha sido um relojoeiro obcecado por engrenagens e sequências antes de falecer. Ele tinha ensinado Helena a ver o mundo não como caos, mas como uma equação à espera de ser equilibrada. Mas equações não pagavam os inaladores de Toby. Você ouviu? Sussurrou um ajudante de garçom chamado Marcos ao passar por ela, carregando uma caixa de gelo. Ouviu o quê? Perguntou Helena, sem parar de esfregar. O chefe está aqui, Lorenzo Moretti, e ele fechou toda a sessão VIP. Dizem que ele trouxe especialistas. Helena parou. Lorenzo Moretti. O nome era sussurrado em Nova York com uma mistura de reverência e terror. Ele não era apenas um chefe da máfia. Era uma entidade corporativa que possuía metade dos estaleiros navais e 1/3 dos políticos. Fica longe dos fundos, alertou Marcos. A energia lá atrás é ruim. Alguém vai se machucar esta noite. Helena assentiu, com a intenção de seguir o conselho. Ela só queria terminar o turno, receber as gorjetas e ir para casa ver como estava Toby. Mas, como o destino costuma fazer, tinha outros planos. 1 hora depois, o caos irrompeu perto da entrada VIP. Um empregado de mesa nervoso deixou cair uma bandeja de taças de cristal bem na entrada da suíte privada. Seu idiota! Sibilou o Sr. Henderson, agarrando o empregado de mesa pela lapela. Isso é um erro de $10.000. Saia da minha frente! Henderson olhou à sua volta, e os seus olhos pousaram em Helena. Ela tentou fazer-se mais pequena, mas era tarde demais. Vance, pega no balde e nos panos resistentes. Vai limpar essa bagunça antes que o Sr. Moretti veja. E, pelo amor de Deus, ser invisível. O estômago de Helena apertou-se. Ela pegou nos materiais e caminhou em direção às portas VIP.
Dois guarda-costas enormes estavam do lado de fora, com os fatos a mal conseguirem conter o seu tamanho. Um deles, um homem com uma cicatriz irregular na bochecha, olhou-a de cima a baixo antes de acenar com a cabeça. Limpa, rápido, sem olhar em volta. Resmungou ele, abrindo a pesada porta de carvalho. Helena entrou e a atmosfera mudou instantaneamente. A música da discoteca principal tinha desaparecido, substituída por um silêncio sufocante. O ar cheirava a ozono, papel velho e medo. No centro da sala estava um objeto enorme e estranho. Parecia um cofre, mas era diferente de tudo o que Helena já tinha visto. Era um cilindro de aço escovado coberto por mostradores giratórios, teclados digitais e o que pareciam ser mostradores de relógios analógicos. Homens que pareciam não dormir há dias estavam ao redor dele. Havia computadores portáteis exibindo códigos rolantes, plantas espalhadas pelo chão e estetoscópios sobre a mesa. Sentado numa poltrona de couro no canto e observando-os com olhos como café expresso gelado, estava Lorenzo Moretti. Ele era mais jovem do que parecia nas fotos dos jornais, talvez 32 anos, com um queixo que poderia cortar vidro e um fato feito à medida que custava mais do que Helena ganharia em 10 anos. Ele girava um pesado isqueiro de ouro entre os dedos. Clique, clique, clique. Helena ajoelhou-se perto da porta e começou a apanhar os cacos de vidro instantaneamente. Ela mantinha a cabeça baixa, mas os ouvidos bem abertos. Tentamos o algoritmo de força bruta, Sr. Moretti, disse um homem. Um homem com um forte sotaque alemão disse, enxugando o suor da testa. Provavelmente era o hacker. A encriptação muda a cada 10 segundos. É matematicamente impossível. Nada é impossível, disse Lorenzo. A sua voz era suave e barítona, e assustadoramente calma. Impossível é apenas uma palavra que homens fracos usam para justificar o seu fracasso. O meu pai construiu este cofre para guardar o livro Razão. O livro Razão que protege esta família. Se não o abrirmos até a meia-noite, o mecanismo de segurança será acionado e o ácido dentro dele destruirá o papel. Perderíamos tudo. Ele olhou para o relógio. Vocês têm 43 minutos. Helena pegou num grande caco de vidro. Ela olhou para cima por um segundo. Ela viu o cofre. Ela viu os especialistas. Ali estava Close, o hacker. Ali estava um homem com ferramentas delicadas. Ele provavelmente era um mestre serralheiro. E ali estava um homem mais velho com um casaco de tweed. Provavelmente um historiador ou professor de símbolos. Todos eles viam o cofre como um obstáculo. Estavam a tentar arrombá-lo. Helena examinou os mostradores. Havia 6 mostradores de relógios analógicos dispostos em círculo. Os ponteiros estavam a mover-se, mas não em sincronia com o mundo real. Clique, clique. O seu cérebro fez o que sempre fazia. Ignorou o ruído e encontrou o padrão. O primeiro relógio avançava 3 minutos. O segundo relógio recuava 1 minuto. O terceiro relógio não se movia. O quarto relógio avançava 5 minutos. Não era aleatório. 3, 1, 0, 5. Era uma sequência. No entanto, os especialistas ignoravam os relógios, concentrando-se no teclado digital abaixo deles. Concentre-se no seu trabalho, menina. Sussurrou um guarda-costas. Um guarda-costas sussurrou, reparando nas suas mãos. Helena estremeceu e voltou a esfregar o chão. Mas a imagem dos relógios ficou gravada na sua mente. Era uma sequência de Fibonacci, mas modificada. Era uma recessão de números primos. O seu pai costumava jogar esse jogo com ela usando relógios de bolso antigos. Eles estão a ver isto da maneira errada, pensou ela. Estão a tentar hackear o computador, mas o computador é apenas uma distração. Os relógios são a chave. Ela não deveria dizer nada. Era apenas uma empregada de mesa. Se falasse, poderia ser despedida. Ou pior. Mas então lembrou-se do ácido que Lorenzo tinha mencionado, caso o conteúdo fosse destruído. Este homem perigoso e poderoso ficaria furioso. E homens furiosos neste mundo não se limitavam a despedir pessoas. Queimavam coisas. Ela terminou de limpar o vidro. Levantou-se segurando o balde. Senhor Moretti, disse o serralheiro com a voz trêmula. Preciso perfurar. É a única maneira. Se perfurar, disse Lorenzo levantando-se, você acionará o sensor de pressão e o ácido será liberado. Você sabe que não temos escolha, gritou o serralheiro. O mecanismo não faz sentido. Helena estava na porta. Ela deveria sair, girar a maçaneta, afastar-se. Mas os números gritavam para ela. Era tão simples, era elegante.
Ela parou, virou-se. Não é uma fechadura, disse ela. A sala ficou em silêncio absoluto. Todas as cabeças se viraram para a porta. Os especialistas pareciam confusos. Lorenzo Moretti olhou para ela. Desculpe? Perguntou Lorenzo. Ele não gritou, apenas olhou fixamente. O guarda-costas estendeu a mão para o braço dela. Saia agora. Espere, ordenou Lorenzo. O guarda-costas congelou. Lorenzo deu um passo em direção a Helena. O que disse? Helena apertou o balde de limpeza com mais força, os nós dos dedos ficando brancos. Não é uma fechadura, é um calendário. A tensão na sala aumentou. Um homem corpulento com um fato amarrotado, que Helena supôs ser o cônsul da família, zombou em voz alta. Chefe, tire essa faxineira daqui. Ela está drogada com cera para pisos. Deixe-a falar, disse Lorenzo, sem tirar os olhos do rosto de Helena. Você disse que é um calendário. Explique. Tem 10 segundos antes que eu perca a paciência. O coração de Helena batia contra as costelas como um pássaro preso. Ela passou pelo guarda-costas e pelo hacker zombeteiro e aproximou-se do enorme cofre de aço. De perto, o tic-tac era mais alto. Os especialistas estão a tentar decifrar o código digital, disse Helena, a sua voz ficando mais forte à medida que se concentrava na lógica. Mas o teclado digital é um engodo. Olhe para os relógios analógicos. Eles não estão a indicar as horas, estão a mostrar uma data. Ela apontou com o dedo trêmulo para o primeiro relógio. 3, março. Ela apontou para o segundo relógio. 1. O primeiro. Ela apontou para o terceiro. 9. Ela apontou para o quarto. 1, novamente, disse ela. 1 de março de 1999, sussurrou Helena. Essa data significa alguma coisa? A expressão de Lorenzo mudou. A máscara fria rachou, revelando um lampejo de choque genuíno. Ele olhou para a conselheira. Foi nesse dia que o meu pai fundou a comissão, o dia em que a família foi oficialmente estabelecida. Close, o hacker, levantou-se com o rosto vermelho. Isso é ridículo. Sou formado pelo MIT. Eu quebrei os firewalls do Pentágono. Você acha que uma garçonete entende de criptografia polimórfica, multicamadas, só porque vê uma data? Não é apenas uma data, disse Helena, virando-se para olhar Close nos olhos. Ela sentiu uma súbita onda de adrenalina. Ela odiava valentões. Os relógios são o método de entrada. O teclado digital está lá apenas para verificar a varredura biométrica. Você não pode digitar o código. Tem de o enrolar. Ela olhou para Lorenzo. Posso? A sala ficou em silêncio novamente. O serralheiro riu nervosamente. Ela vai ativar a armadilha, Sr. Moretti. Não a deixe tocar nisso. Lorenzo olhou para os especialistas que o tinham falhado durante 2 dias. Depois, olhou para Helena. Ela usava um uniforme barato de poliéster. O cabelo estava crespo devido à umidade e ela cheirava a limpador de limão. Mas os olhos eram claros e inteligentes. Vá em frente, disse Lorenzo suavemente. Mas se acionar o ácido, não sairá desta sala. Helena engoliu em seco. Entregou o balde ao guarda-costas atordoado. Aproximou-se do cofre. Estendeu a mão e tocou na moldura do primeiro relógio. Estava frio e pesado. A sequência representa o alinhamento planetário retrógrado daquela data específica, murmurou Helena, quase para si mesma. O meu pai adorava a astronomia. Ela girou o primeiro ponteiro do relógio 3 vezes no sentido anti-horário. Clique, clique, clique. Um baque mecânico pesado ecoou de dentro do cofre. Os especialistas suspiraram. Ela passou para o segundo relógio. Ela girou-o no sentido horário. Um clique. Baque. Ela passou para o terceiro relógio. Este era o mais complicado. É uma variável do ano bissexto, sussurrou ela. Ela girou o mostrador completamente uma vez e parou no 9. Clac. Gotas de suor brotaram na sua testa. O último relógio. A pressão na sala era intensa. Ela podia sentir Lorenzo parado logo atrás dela. Podia sentir o cheiro da sua colônia, sândalo e pólvora. Ela girou o último mostrador. Parou no 9. Nada aconteceu. O silêncio prolongou-se por 5 segundos. Ela tinha falhado. O conselheiro murmurou. Chefe, o tempo está quase a acabar. Precisamos de perfurar. Helena franziu a testa. Não, a matemática está certa. A data está certa. A menos que... Ela olhou para o teclado digital abaixo. Estava em branco. A variável humana, sussurrou ela. As máquinas não têm batimentos cardíacos.
Ela olhou para Lorenzo. Coloque a sua mão no scanner. Agora por quê? Perguntou Lorenzo. Porque os relógios definem os tambores, disse Helena com urgência. Mas o scanner completa o circuito. Precisa do sangue do proprietário. Faça isso, Lorenzo. O conselheiro gritou. Falta 1 minuto. Lorenzo deu um passo à frente. Colocou a sua grande mão no painel de vidro. Uma luz vermelha escaneou a sua palma. Bip. Então ouviu-se um som baixo e gutural, como metal a acordar de um longo sono. As engrenagens dentro do cofre começaram a girar. A pesada porta de aço sibilou quando as vedações pneumáticas se soltaram com um som semelhante a um tiro. Os parafusos retraíram-se. A porta abriu-se lentamente. Lá dentro, sobre uma almofada de veludo, estava um livro de couro grosso. Helena soltou um suspiro que parecia estar a prender desde o nascimento ao ver que o livro-razão estava seguro e seco. Ela deu um passo para trás, percebendo de repente o que tinha feito. Acabara de humilhar 20 dos criminosos mais bem pagos do mundo. Close, o hacker, olhou para o cofre aberto, de boca aberta. O serralheiro deixou cair a chave inglesa. Lorenzo não olhou para o livro. Em vez disso, caminhou até a mesa onde os especialistas tinham o seu equipamento. Ele pegou uma pilha de dinheiro destinada ao pagamento deles. Saiam, disse Lorenzo aos homens. Mas, começou Close. Saiam, rugiu Lorenzo. O som sacudiu os copos no balcão. Você me disse que era impossível. Você me disse que eu precisava de um supercomputador. Uma rapariga que esfrega o chão acabou de ser mais esperta do que você em 60 segundos. Se vocês não estiverem fora da minha cidade dentro de 1 hora, eu vou caçá-los. Os especialistas não esperaram. Agarraram as suas malas e fugiram da sala como ratos de um navio a afundar. Agora, a sala está vazia, exceto por Lorenzo, os seus guarda-costas e Elelanena. Elelanena abaixou-se para pegar o seu balde do guarda-costas. Devo voltar ao trabalho, senhor. O senhor Henderson fica zangado se demoro muito. Ela virou-se para sair, apavorada por ter visto demais. Pare, disse Lorenzo. Helena congelou. Senhor. Lorenzo contornou-a, circulando-a como um tubarão. Parou à sua frente. Estendeu a mão, pegou gentilmente o spray de limpeza da mão dela e colocou-o sobre uma mesa. Qual é o seu nome? Perguntou. Helena. Helena Vance. Helena Vance, repetiu ele, testando as sílabas. Onde aprendeu a decifrar uma sequência de relógios retrógrados? Meu pai, disse ela baixinho. Ele era relojoeiro e eu gosto de matemática. Eu leio muito. Lorenzo olhou para as mãos dela, vermelhas e rachadas devido aos produtos químicos, e depois para os olhos dela. És empregada de mesa, afirmou ele. Sim, senhor. Não mais, Helena pestanejou. Estou despedida? Despedida? Lorenzo soltou uma risada curta e seca. Não, Helena, foi promovida. Barman? Lorenzo abanou a cabeça. Dirigiu-se ao cofre aberto e tirou o livro-razão. Para a minha solucionadora de problemas pessoal, disse ele. Vê coisas que os outros não veem. Vê os padrões. Tenho muitos problemas que precisam de ser resolvidos, Helena. E pago melhor do que o Henderson. Enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um cartão preto elegante. O meu motorista vai levá-la à casa. Faz as malas. Amanhã vais mudar-te para a propriedade. Não posso, gaguejou Helena. Tenho um irmão mais novo, o Toby. Ele está doente. Não posso simplesmente deixá-lo. Os olhos de Lorenzo suavizaram-se. Só um pouquinho. Então trazo. Tenho os melhores médicos do país na minha folha de pagamentos. Vamos curá-lo. Helena sentiu a sala girar. Médicos? Médicos de verdade para o Toby. Não precisaria mais se preocupar em pagar pelos inaladores. Por quê? Ela perguntou. Por que você faria isso por mim? Lorenzo se aproximou. Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor que emanava dele. Ele levantou o queixo dela com um dedo. Porque Helena Vance, ele sussurrou. Pela primeira vez em 10 anos, alguém me surpreendeu. E eu mantenho as coisas valiosas por perto. Helena não sabia na altura, mas abrir o cofre era a parte fácil. Sair daquela porta com Lorenzo Moretti seria a coisa mais perigosa que ela alguma vez faria. A viagem até a propriedade dos Moretti foi silenciosa, exceto pelo zumbido do motor do SUV blindado. Helena sentou-se no banco de trás, segurando uma mochila surrada que continha tudo o que ela possuía. 3 uniformes, 2 pares de jeans, uma foto dos seus pais e o nebulizador de Toby. Ao lado dela,
Toby dormia, com a cabeça apoiada no couro frio do assento. Ele parecia tão pequeno, respirando superficialmente e concheado. Helena olhou pela janela escura enquanto o horizonte da cidade desaparecia e era substituído pelos imponentes portões de ferro da Gold Coast de Long Island. Ela sentia-se uma impostora. Apenas algumas horas antes, ela estava a limpar vômito do chão da casa de banho. Agora, ela estava a entrar num mundo de relvados bem cuidados e ganhos ilícitos. Chegamos, anunciou o motorista, um homem chamado Dante. Os portões se abriram, revelando uma entrada mais longa do que toda a sua rua no Queens. A mansão era uma estrutura extensa de pedra branca e vidro, banhada por holofotes. Parecia mais uma fortaleza do que uma casa. Quando o carro parou, as portas da frente da mansão se abriram. Uma fila de funcionários estava à espera. Lorenzo Moretti saiu do veículo à frente deles. Apesar da hora avançada, ele não parecia cansado. Na verdade, parecia energizado, como um predador a patrulhar o seu território. Dante, leve o rapaz para a ala leste, ordenou ele. O Dr. Evans está à espera. Helena entrou em pânico, agarrando a mão de Toby. Espere, eu vou onde ele for. Lorenzo parou e virou-se para ela. As luzes fortes projetavam sombras longas em seu rosto. Helena, você precisa entender uma coisa. Não é uma convidada aqui. É uma funcionária, um ativo de alto valor. Será levada para os seus aposentos e o seu irmão será tratado na ala médica. Não pode ajudá-lo lá. O Dr. Evans é o melhor pneumologista pediátrico do estado. Deixe-o fazer o seu trabalho. Helena hesitou. Nunca se tinha separado de Toby desde que os pais morreram, mas olhou para o rosto pálido de Toby. Não podia ajudá-lo. Lorenzo podia. Está bem, sussurrou ela. Apertou a mão de Toby. Vai com o senhor simpático, Toby, disse ela. Vejo-te de manhã. Enquanto Dante levava o menino sonolento, Helena sentiu como se um pedaço do seu coração fosse com ele. Venha, disse Lorenzo. Temos trabalho a fazer agora. Helena olhou para o seu relógio de plástico barato. São 3h03 da manhã. O dinheiro não dorme, disse Lorenzo, caminhando em direção às enormes portas de carvalho. E os meus inimigos também não. Por dentro, a casa era de tirar o fôlego. Havia pisos de mármore, lustres de cristal e obras de arte que pertenciam a museus. Mas o ar estava frio. Lorenzo levou-a a um escritório que cheirava a couro e tabaco. Sentada num sofá de veludo estava uma mulher que parecia ter saído de uma sessão fotográfica da capa da Vogue. Ela tinha cabelos negros como azeviche, lábios vermelhos e um vestido que custava mais do que as economias de toda a vida de Helena. Lorenzo, disse a mulher, levantando-se. Estás atrasado. Ela olhou para Helena, estreitando os olhos com desdém instantâneo. Quem é a estranha? Sofia, esta é Helena, disse Lorenzo, passando por ela para servir uma bebida. Ela é a nova auditora. Auditora? Sofia riu, um som cruel. Ela parece uma faxineira, Lorenzo. Ela é, disse Lorenzo, tomando um gole de uísque. E é mais inteligente do que tu, Marco, e do que metade do meu conselho junto. O sorriso de Sofia desapareceu. Ela caminhou até Helena e deu uma volta à sua volta. Helena sentiu-se pequena e suja na presença dela. Sofia cheirava a rosas caras e malícia. Não te sintas à vontade, querida, sussurrou ela, inclinando-se perto do ouvido de Helena. Lorenzo coleciona brinquedos. Ele fica entediado facilmente e quando fica entediado, ele os joga fora. Já chega, Sofia, Lorenzo advertiu em voz baixa. Mostre o quarto a Helena. A suíte de hóspedes ao lado da biblioteca. Os olhos de Sofia se arregalaram. A suíte da biblioteca? É para a família. Tenho de repetir? Sofia olhou para Helena com puro ódio. Segue-me, disse ela bruscamente. Helena seguiu a mulher pela grande escadaria. Ela percebeu algo assustador. O cofre era um quebra-cabeças de engrenagens e números. Esta casa era um quebra-cabeças de egos e ciúmes. E não havia fórmula para resolver o ódio humano. Na manhã seguinte, Helena acordou numa cama que parecia uma nuvem. Por um momento, esqueceu-se de onde estava. Então, a memória da arma, do cofre e do contrato voltou à sua mente. Tomou banho numa casa de banho de mármore dourado. Vestiu as roupas que tinham sido deixadas para ela, um elegante fato preto com calças e uma blusa de seda branca. Assentavam-lhe na perfeição. Perfeitamente demais. Ela desceu até a cozinha,
um enorme espaço industrial onde um chefe cortava legumes. O Sr. Moretti está no Salarium, disse o chefe sem levantar os olhos. Ele espera você para o café da manhã. Helena atravessou a casa, maravilhada com o silêncio. Encontrou Lorenzo sentado a uma mesa de vidro em uma sala ensolarada, cercado por pilhas de papéis. Ele vestia uma camisa polo casual que revelava os seus braços musculosos, cobertos por cicatrizes discretas. Sente-se, disse ele, sem levantar os olhos de um documento. Helena sentou-se. Um empregado colocou um prato de ovos Benedict à sua frente. Ela ficou a olhar para ele. Estava esfomeada, mas tinha o estômago embrulhado. Coma, ordenou Lorenzo. O teu cérebro precisa de combustível. Hoje vamos rever os contratos de construção do novo casino. O Toby está bem? Perguntou Helena, ignorando a comida. Lorenzo finalmente levantou os olhos. O seu olhar era intenso. O Dr. Evans estabilizou-o. A sua capacidade pulmonar está em 60%. Começamos um novo tratamento com esteroides que não está disponível ao público. Ele está a ver desenhos animados no quarto. Ele está a ver desenhos animados no quarto. Helena soltou um suspiro. Obrigada. Não me agradeça ainda. Mereça. Lorenzo empurrou uma pilha de arquivos pela mesa. Eram pastas grossas e desorganizadas. Estas são as faturas da empresa de construção responsável pela fundação do meu novo hotel em Las Vegas. O meu capataz diz que estamos 6 milhões de dólares acima do orçamento devido aos custos dos materiais. Acho que ele está a mentir. Descubra a mentira. Helena olhou para a pilha. Quanto tempo tenho? 1 hora. Helena não discutiu. Puxou os ficheiros para si. Não os leu frase por frase. Analisou os números. Betão, 400 mil dólares. Vergalhões, 250 mil dólares. Os seus olhos moviam-se rapidamente de um lado para o outro. Os números formaram uma matriz na sua mente. Espere, ela virou para a página 45 e depois voltou para a página 12. Aqui, disse ela 15 minutos depois. Lorenzo parou com a chávena de café a meio caminho da boca. Terminou. O vergalhão, disse Helena, apontando para uma coluna. A relação de densidade está errada. Na página 12, eles estão a cobrar-lhe por aço de grau 60. Mas se você olhar para o peso de envio no manifesto da página 45, o aço pesa muito pouco. É fisicamente impossível que o aço de grau 60 pese tão pouco. Eles estão a comprar aço barato de grau 40, cobrando-lhe pelo grau premium e embolsando a diferença. Ela fez um cálculo rápido num guardanapo. Multiplicou a diferença de peso pelo valor de mercado atual do aço. Eles roubaram exatamente 2,4 milhões de libras em materiais. O resto é horas de trabalho inflacionadas. Lorenzo olhou para o guardanapo. Pegou no telefone. Disqueu um número. Marco, disse ao telefone. Vá ao canteiro de obras, traga o capataz e um saco de cimento para mim. Vamos ver como ele nada. Desligou. Olhou para Helena com uma nova expressão. Já não era apenas surpresa. Era a fome de um homem que tinha encontrado uma arma que procurava toda a sua vida. Mas não uma fome sexual. És perigosa, Helena, murmurou ele. Sou apenas boa à matemática, respondeu ela corando. Não, disse Lorenzo, levantando-se e contornando a mesa. Ficou atrás da cadeira dela com as mãos apoiadas no encosto. Matemática é apenas números. Tu vês a verdade. As pessoas mentem. Os números não. Ele inclinou-se com o hálito a roçar-lhe a orelha. Há uma gala esta noite. Vais comigo. Uma gala? Mas, senhor, sou uma empregada de mesa. Não sei como me vestir para um evento desses. Não és uma empregada de mesa, interrompeu ele com firmeza. És minha e, esta noite, vais ajudar-me a encontrar um traidor no Senado. A gala foi realizada no Metropolitan Museum of Art. Era uma angariação de fundos para a conservação dos oceanos, o que era irônico, dado que metade dos homens na sala ganhavam a vida a despejar corpos no Atlântico. Helena usava um vestido verde esmeralda escuro que realçava as suas curvas e deixava as suas costas expostas, oferecido por Lorenzo. Ela sentia-se nua. Continuava a puxar a bainha, com medo de tropeçar. Lorenzo, elegante num smoking justo, ofereceu-lhe o braço. Para de te mexer. Está magnífica. Todos estão a olhar, sussurrou Helena. Deixe-os olhar, respondeu ele. Estão a pensar como é que eu encontrei um diamante em bruto. Eles abriram caminho entre a multidão. Lorenzo apresentou-a simplesmente como Helena, sem dar qualquer explicação para a sua presença. Isso enfureceu as socialites e as esposas da máfia, que cochichavam atrás dos seus leques.
Helena avistou Sofia, que vestia vermelho e estava rodeada por um grupo de políticos, do outro lado da sala. Os olhos de Sofia fixaram-se nos de Helena, ardendo de ciúmes. Fica perto, murmurou Lorenzo. O senador Sterling está aqui. Ele tem bloqueado as minhas licenças para a expansão do transporte marítimo. Ele alega que é por questões ambientais, mas eu sei que ele está a aceitar subornos dos russos. Só preciso de provas. Como é que vou conseguir provas numa festa? Perguntou Helena. Sterling é um jogador, disse Lorenzo. Ele é viciado. Mantém um livro-razão das suas dívidas. É arrogante o suficiente para o levar no telemóvel, mas está encriptado. A minha equipa clonou os dados do telemóvel dele quando ele passou pelos scanners de segurança, mas não conseguimos aceder ao ficheiro. Lorenzo tirou um tablet elegante e entregou-lhe. No ecrã havia uma confusão caótica de letras e símbolos. Este é o ficheiro? Perguntou Helena. Sim, Close. O especialista que despediu passou uma semana a trabalhar num ficheiro semelhante e não chegou a lado nenhum. Dê uma vista de olhos enquanto eu o distraio. Lorenzo afastou-se, dirigindo-se a um homem corpulento que suava perto da torre de champanhe. Helena ficou sozinha perto de uma exposição de artefatos egípcios. Olhou para o tablet. X-59, HLB 7KA11, QAMIM2. Parecia um disparate, ruído aleatório. Helena fechou os olhos. Respirando fundo, bloqueou o quarteto de cordas e a conversa dos ricos. Olhou novamente para o ecrã. Não tentou ler. Observou o espaçamento. Havia um ritmo nos caracteres. Cada quinto caractere era um número. 7, 2, 5, 9. Sussurrou para a estátua de Anubis. Não é um código, é um sistema de coordenadas. As letras não eram palavras. Eram referências de grelha. Estava a gostar da arte? Helena sobressaltou-se. Havia um homem ao lado dela. Ele era bonito, com cabelo loiro areia e um sorriso que não chegava aos olhos. Vestia um fato caro, mas mal ajustado. Só estou a ver, disse Helena, apertando o tablet contra o peito. Sou Luca, disse o homem. Primo de Lorenzo, primo distante. Helena? Eu sei, disse Luca, aproximando-se. A empregada de limpeza que se acha um gênio. As notícias correm rápido na família. Helena enrijeceu. Estou a trabalhar, Luca. Se me dá licença. A trabalhar? Luca riu-se. Estendeu a mão e agarrou-lhe o pulso com um aperto dolorosamente forte. O Lorenzo está a usar-te, querida. Ele gosta dos seus pequenos truques de salão. Mas isto é um assunto de adultos. Dá-me o tablet. Larga-me. Helena tentou afastar-se. Damo. Esse ficheiro contém informações que me dizem respeito. Não gostaria que tivesses um acidente naquelas escadas. O coração de Helena acelerou. Luca não era apenas um primo rude. Ele estava envolvido. Se ele queria o ficheiro, então provavelmente era ele quem estava a subornar o senador ou a colaborar com os russos contra Lorenzo. Ela olhou para o tablet e para os números 7, 2, 5, 9. Depois para o relógio de Luca. Era um cronógrafo com vários mostradores. Estás a apostar contra ele, percebeu Helena em voz alta. Os números não são coordenadas. São probabilidades de aposta. Linhas de handicap asiáticas. O rosto de Luca empalideceu. Cala-te. O senador Sterling não está a ser subornado pelos russos, disse Helena, a sua voz elevando-se à medida que as peças se encaixavam. Ele está a ser chantageado por ti. Tu detens as suas dívidas de jogo. Luca rosnou e torceu-lhe do braço. Dá-me o... Comecei. Há algum problema aqui? A voz dela era baixa e vibrava com raiva reprimida. Lorenzo estava a 1 metro de distância. Ele não olhou para Helena. Ele estava a olhar para Luca com a intensidade de uma arma nuclear. Luca soltou Helena instantaneamente. Apenas me apresentando a nova ajudante, disse Lorenzo. Ela não é ajudante, disse Lorenzo, colocando-se entre eles. E se você tocá-la novamente, cortarei as suas mãos. Compreende? Luca forçou um sorriso. Relaxe, primo. É apenas um mal-entendido. Ele recuou e desapareceu na multidão. Lorenzo virou-se para Helena. Ao ver as marcas vermelhas no pulso dela, cerrou os dentes. Ele magoou-te. Estou bem, respondeu Helena sem fôlego. Mas, Lorenzo, eu resolvi o problema. Não está encriptado. É o livro-razão de um corretor de apostas. Luca é o corretor. Ele é dono da dívida de Sterling. É por isso que o senador está a bloquear-te.
Luca está a obrigá-lo a isso. Lorenzo olhou para ela. Depois, olhou para o tablet, onde Helena tinha destacado o padrão. Luca, sussurrou. Meu próprio sangue. Olhou para Helena. A admiração nos seus olhos foi substituída por algo mais suave e mais perigoso. Estendeu a mão e tocou suavemente o pulso ferido dela. Acabaste de expor uma conspiração que me custou milhões, disse ele suavemente. E encontraste a cobra no meu jardim. O que vais fazer com ele? Perguntou Helena, temendo a resposta. Esta noite? Nada. Esta noite vamos dançar. Lorenzo pegou no tablet e colocou-o no bolso. Depois, pegou na mão ilesa dela e levou-a para a pista de dança. Não sei dançar valsa, disse Helena, em pânico quando a orquestra começou a tocar. Segue os meus passos, disse Lorenzo. Ele puxou-a para perto do seu peito duro. A sua mão repousava na parte inferior das costas dela, queimando através da seda. Enquanto se moviam, Helena sentiu todos os olhos da sala sobre eles. Mas pela primeira vez, ela não se importava com os olhares críticos dos bilionários ou com o ódio nos olhos de Sofia. Ela só conseguia sentir a força do homem que a segurava. Por que eu? Sussurrou ela olhando para ele. Você poderia ter contratado qualquer pessoa. Por que manter-me? Lorenzo olhou para ela. Por que, Helena, num mundo cheio de mentirosos, você é a única coisa que faz sentido? Você vê a ordem no caos, e eu preciso disso. Eu preciso de ti. Por um momento, o mundo parou. A matemática, os números, o perigo. Tudo desapareceu. Tudo o que restava era o calor da mão dele e os batimentos do coração dela, que pela primeira vez ela não estava a contar. Mas o momento foi interrompido por uma vibração no bolso de Lorenzo. Ele afastou-se ligeiramente para verificar o telemóvel. A sua expressão tornou-se fria. O que é? Perguntou Helena. É a propriedade, disse Lorenzo com uma voz mortalmente calma. O alarme na ala leste foi acionado. O sangue de Helena gelou. A ala leste? É a ala médica. Toby! Ela exclamou. Lorenzo agarrou a mão dela, abandonando todo o decoro. Corre! Eles saíram a correr da gala, deixando para trás os convidados confusos. Ao saírem para o ar frio da noite, a mente de Helena não estava em números ou padrões. Estava a gritar um nome. Toby. Alguém tinha ido atrás da única vantagem que tinham sobre ela. Se tocassem num fio de cabelo dele, Helena sabia que não iria apenas resolver a equação. Iria incendiar o quadro negro. Ela iria incendiar o quadro negro. O SUV blindado disparou pela autoestrada a 190 km/h. As luzes da cidade se transformaram em faixas de neon vermelhas e brancas. Mas dentro do veículo, a escuridão era absoluta. Lorenzo estava ao telefone, gritando ordens em italiano. Sua voz era afiada o suficiente para cortar aço. Ele estava a mobilizar o esquadrão fantasma, sua equipe de elite, mas eles ainda estavam a 20 minutos de distância. Dante, Lorenzo gritou para o motorista. Quanto tempo? 4 minutos, chefe, respondeu Dante, com os nós dos dedos brancos no volante. Desativei as luzes do perímetro remotamente. Vamos entrar no escuro. Helena ficou paralisada, com as mãos tão apertadas que as unhas se cravaram nas palmas. Toby. O nome repetia-se na sua mente como um mantra. Ela calculou as probabilidades. Era um hábito nervoso que não conseguia suprimir. Tempo de resposta da segurança. 8 minutos. Tempo de invasão do intruso. 4 minutos. A probabilidade de Toby estar escondido era de 85 pontos. Ele é inteligente. Ele sabe como brincar às escondidas. No entanto, brincar às escondidas não funciona contra homens armados. Um SUV passou a toda a velocidade pelos portões abertos da propriedade, derrapando lateralmente pela gravilha antes de parar perto da entrada de serviço da ala leste. A casa principal estava silenciosa, como um gigante adormecido, mas as janelas da ala médica estavam iluminadas por feixes de luz de lanternas. Fica aqui, ordenou Lorenzo, tirando uma Sig Sauer P6 de um compartimento escondido na porta. Ele engatilhou a arma. Tranca as portas. Não as abras para ninguém além de mim. Não, disse Helena. A sua voz tremia, mas os seus olhos estavam duros. Lorenzo parou, com a mão na maçaneta da porta. Helena, isto não é um problema de matemática. Há homens lá dentro com armas automáticas. Eu conheço o layout da ala médica, disse Helena, soltando o cinto de segurança. Memorizei as plantas que você me deu para a auditoria de renovação. Sei onde os dutos de ventilação se conectam e onde fica o armazenamento de produtos químicos.
Contrataste pessoal de limpeza para higienizar a ala ontem. Contrataste pessoal de limpeza para higienizar a ala ontem. Eles deixaram os carrinhos no armário de utilidades ao lado da entrada do HAVC, disse ela, as palavras saindo rapidamente. Se os carrinhos estiverem no corredor, não podes entrar a disparar, podes atingir os tanques de oxigênio. A explosão destruiria toda a ala. Lorenzo olhou para ela. Ela estava certa. A ala médica era um barril de pólvora de oxigênio pressurizado. Qual é o teu plano? Perguntou ele, o seu respeito por ela superando o seu instinto protetor. Expulsá-los, respondeu Helena. Sou uma faxineira, lembras-te? Sei como limpar uma sala. Lorenzo hesitou por um momento, depois acenou com a cabeça. Fica ali atrás de mim. Se eu disser abaixe-se, abaixe-se. Não hesite. Eles se moveram para as sombras. A porta de serviço havia sido arrombada. A fechadura havia sido perfurada. Lorenzo se moveu com a graça silenciosa de um predador, sua arma levantada. Helena o seguiu, seu coração batendo contra as costelas como uma marreta. Eles entraram no corredor de serviço. O ar cheirava a metal queimado e antisséptico. No fim do corredor, eles podiam ouvir vozes ásperas e abafadas. Verifique o quarto do menino. Encontrem a alavanca. Uma voz rosnou. Lorenzo encostou as costas na parede, sinalizando para Helena parar. Ele ergueu 3 dedos. 3 alvos. Eles estavam bem ao lado do armário de serviço. Helena entrou e seus olhos se ajustaram à escuridão. Ela encontrou o que procurava, o carrinho de limpeza industrial. Na prateleira de baixo havia galões de hipoclorito de sódio, lixívia e limpador de vidros à base de amoníaco. Separadamente, eram comuns. Juntos, porém, criavam gás cloramina, um vapor tóxico que queimava os olhos, a garganta e os pulmões instantaneamente. Helena olhou para a entrada de ventilação na parede. Ela alimentava diretamente o corredor principal, onde os homens estavam. Ela pegou um balde, despejou a lixívia. As suas mãos tremiam, mas ela se forçou a se concentrar na proporção. 3 partes de lixívia para uma parte de água. Ela pegou a amônia. Olhou para Lorenzo. Ele estava a observá-la. Parecia confuso, mas confiante. Cobre o nariz com a manga. Ela articulou com os lábios. Lorenzo obedeceu, puxando a gola do casaco para cima. Helena despejou a amônia no balde. Instantaneamente ouviu-se um silvo e uma nuvem invisível e nociva começou a formar-se. Ela chutou a grade da entrada de ventilação e empurrou o balde para dentro. A pá do ventilador sugou os vapores diretamente para a sala ao lado. Ela bateu a porta do armário e arrastou Lorenzo de volta para a saída. Conte até 10, sussurrou ela. 1, 2, 3. Que cheiro é esse? Uma voz gritou do corredor. 4, 5, 6, tosse. Tosse violenta e ânsias de vômito irromperam do outro lado da parede. Os meus olhos estão a arder. 7, 8, gás! Eles lançaram gás contra nós. Saiam! A porta do corredor se abriu com violência. 3 homens saíram cambaleando, segurando a garganta e chorando, com as armas penduradas inutilmente ao lado do corpo enquanto tentavam respirar. Lorenzo não hesitou. Ele saiu das sombras. Pop, pop, pop. 3 tiros precisos nas pernas. Os homens caíram, contorcendo-se no chão, incapacitados pelos ferimentos à bala e queimaduras químicas nos pulmões. Lorenzo chutou as armas para longe. Ele olhou para Helena. Lembre-me de nunca deixar você limpar o meu escritório. Vá! Gritou Helena, ignorando a piada. Toby! Lorenzo a protegeu enquanto ela corria por entre os homens que gemiam e entrava na sala médica. O ar no corredor ainda ardia, mas agora era possível respirar, pois a ventilação estava desligada. Ela invadiu o quarto de Toby. A cama estava vazia. Os lençóis tinham sido arrancados. As máquinas emitiam um alarme. Paciente desconectado. Toby! Gritou Helena, verificando a casa de banho, que estava vazia. Lorenzo entrou atrás dela, examinando o quarto. Onde está ele? Helena caiu de joelhos e olhou debaixo da cama. Nada. Pânico. Um vazio frio e negro começou a engoli-la por completo. Eles chegaram tarde demais. Levaram-no. Então ela ouviu um barulho fraco e rítmico vindo da sala de ressonância magnética adjacente à ala. Tap, 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 tap. Não era aleatório. Era código Morse, SOS. Helena levantou-se rapidamente. A sala de ressonância magnética.
Ele está no scanner. Ela correu para a porta fortemente blindada e puxou a alavanca. Lá dentro, o enorme tubo magnético zumbia. Encolhido no fundo do tubo da máquina, abraçado ao seu ursinho de pelúcia, estava Toby. Helena. Uma voz pequena e aterrorizada ecoou do tubo. Estou aqui, querida. Estou aqui. Helena rastejou até meio do tubo e puxou-o para os seus braços. Ele tremia e estava gelado, mas estava vivo. Eu escondi-me, sussurrou Toby no pescoço dela. Como tu me disseste, contar os números e esconder-me onde o metal é forte. Helena soluçou, enterrando o rosto nos cabelos dele. Lorenzo ficou na porta, observando-os. A arma dele estava lá baixada e o peito arfava com o esforço. Ele caminhou e ajoelhou-se ao lado deles. Colocou a mão grande nas costas de Toby. Tu fizeste bem, miúdo. És corajoso, disse ele. Toby olhou para o homem assustador de fato. És o chefe? Sim, disse Lorenzo, com uma voz surpreendentemente gentil. Sou o chefe. A minha irmã também é chefe, disse Toby. Com naturalidade, ela fez os homens maus tossirem. Lorenzo olhou para Helena. O rosto dela estava manchado de lágrimas e sujidade, e o vestido estava arruinado. Ela parecia uma rainha guerreira renascendo das cinzas. Sim, disse Lorenzo, com uma promessa sombria nos olhos. Ela certamente é. Ele se levantou e tocou no fone de ouvido. Dante, prenda os prisioneiros. Quero-os vivos. Eles têm muito o que contar. Ele acrescentou. Chame a equipe de limpeza. Temos uma bagunça na ala leste. Quando saíram, Helena carregando Toby, Lorenzo a deteve. Alguém lhes deu os códigos de acesso, disse ele baixinho. Eles não invadiram. Eles entraram. Eu sei, respondeu Helena. Ela olhou para o teclado ao lado da porta. O registro nos mostrará quem foi. Descanse esta noite, disse Lorenzo. Amanhã vamos caçar. Na manhã seguinte, a atmosfera na propriedade Moretti era sufocante. As janelas estavam fechadas e guardas armados invadiram o terreno. Lorenzo convocou uma reunião na sala de reuniões principal. Sentados à volta da mesa de mogno, estavam os seus principais capos, o seu primo Luca e Sofia. Helena estava de pé num canto, segurando um tablet. Apesar de usar uma blusa simples, a sua presença chamava a atenção. Ela já não era apenas a empregada invisível. Era a mulher que tinha usado lixívia como arma para salvar o chefe. Lorenzo sentou-se à cabeceira da mesa, limpando as unhas com uma pequena faca. O som da raspagem ecoou no silêncio. Temos um traidor, disse Lorenzo sem levantar os olhos. Chefe, disse Luca, inclinando-se para a frente. É obviamente a nova rapariga. Ela provavelmente deixou uma porta destrancada. Ela é uma civil do Queens. Ela não entende o protocolo. Sofia aproveitou a acusação. Luca está certo. Desde que ela chegou, tem sido um caos. Talvez ela tenha sinalizado para eles. Helena não se abalou. Ela caminhou até o grande ecrã na parede e conectou o seu tablet. Eu esperava que você dissesse isso, disse ela calmamente. Uma planilha apareceu no ecrã. O ataque ocorreu às 22h42, dizia. Os intrusos entraram usando o código do teclado pertencente ao Sr. Henderson, o chefe de manutenção. Vê, gritou Luca. Henderson traiu-nos. O Sr. Henderson estava em cirurgia ontem à noite, salientou Helena. Alguém roubou o seu código, mas o rastro digital revela a verdadeira história. Ela deslizou o ecrã. Um gráfico apareceu. Às 22h42 houve um pico massivo de dados. 400 gigabytes em 10 segundos, com origem na suíte de hóspedes da ala oeste. O quarto de Sofia. Sofia empalideceu. Eu estava a ver Netflix. A Netflix não usa uma substituição de servidor localizado, disse Helena, baixando a voz para um tom de palestra. Mas aqui está a matemática que o condena. A substituição requer uma digitalização biométrica da impressão digital. O sistema registra a pressão do dedo. Lorenzo tem uma média de 12 newtons. A média da equipa é de 8 newtons. A impressão digital que autorizou esta entrada registrou 3,5 newtons. Helena apontou para as mãos de Sofia. Esta é a pressão exata de uma mulher com unhas acrílicas compridas que não consegue pressionar a almofada de forma plana. A probabilidade de outra pessoa ter esse perfil de pressão exato naquele momento preciso é de 1 em 4,5 mil milhões. Lorenzo levantou-se. Caminhou lentamente em direção a Sofia. Lorenzo, por favor, gritou ela, recuando.
O Luca obrigou-me a fazê-lo. Ele disse que só queria assustar a rapariga. A sala ficou em silêncio. Sofia acabara de assinar a sentença de morte de Luca. Luca agiu instantaneamente. Ele tirou uma Glock 19 do cinto, agarrou Helena pelos cabelos e pressionou a arma contra a têmpora dela. "Afasta-te!" gritou Luca, arrastando Helena em direção à porta. "Ou saio daqui, ou vou pintar a parede com o cérebro dela", gritou Helena enquanto o aço penetrava na sua pele. Mas a sua mente já estava a mil. Ela podia sentir o cheiro do suor, enxofre e medo de Luca. "Luca", ela sussurrou. "A arma. Cala-te. É uma Glock 19, disse ela com a voz trêmula, mas alta o suficiente para Lorenzo ouvir. "Eu a vi na gala. Tu não a limpaste. Há ferrugem na porta do ejetor. O coeficiente de atrito é muito alto. Se disparares neste ângulo, ela vai encravar. Estás a mentir." Lucas sorriu com desdém, apertando o gatilho com mais força. "Estou?" Helena desafiou. "Fui eu que abri o cofre. Entendo de máquinas. Essa arma é um peso de papel." Por uma fração de segundo, a dúvida brilhou nos olhos de Luca. Ele olhou para a corrediça para verificar. Essa era a variável de que Lorenzo precisava. Naquele instante, Luca desviou o olhar. Lorenzo atirou a faca que tinha na mão. Ela girou no ar e cravou-se no ombro de Luca. Luca gritou e largou a arma. Helena caiu no chão instantaneamente. Os guardas lançaram-se sobre ele num piscar de olhos. Lorenzo aproximou-se, apanhou a arma e verificou-a. Estava perfeitamente limpa, sem ferrugem. Ele olhou para Helena, que esfregava o couro cabeludo dolorido. "Você blefou." "Eu calculei a probabilidade da insegurança dele", corrigiu Helena sem fôlego. "Ele sabia que eu era inteligente. Usei a própria dúvida dele contra ele." "Leve-os para a cave", ordenou Lorenzo aos guardas. Quando a sala ficou vazia, Lorenzo enfiou a mão no bolso. Tirou uma pequena caixa de veludo contendo um alfinete de ouro com o formato do escudo dos Moretti. "Eu estava a guardar isto para alguém com 20 anos de serviço", disse ele, prendendo-o na gola dela. Os dedos dele roçaram o pescoço dela, causando-lhe um arrepio na espinha. "Mas tu ganhaste isso em 3 dias. Passaste no teste final." "Lealdade." "Sou apenas uma empregada de mesa, Lorenzo." "Não", disse ele, olhando nos olhos dela com intenso calor. "Tu és a pessoa mais inteligente nesta sala. Agora és a conselheira e ninguém vai tocar em ti novamente." Helena tocou no escudo dourado. Ela percebeu que não tinha mais medo do monstro. Ela era a única que sabia como domá-lo. 6 meses depois, a vista da cobertura da Torre Moretti parecia diferente. Não se parecia mais com uma gaiola de aço e vidro. Em vez disso, parecia uma placa de circuito de possibilidades infinitas. Helena estava em pé junto à janela do chão ao teto. O seu uniforme de poliéster desgastado e o cheiro de lixívia de limão eram memórias distantes. Hoje, ela usava um fato branco feito à medida que custava mais do que o antigo apartamento da sua família. O seu cabelo estava penteado em ondas elegantes e o escudo dourado de Moretti estava preso à lapela. No entanto, a mudança mais significativa não era o seu guarda-roupa. Era a sua postura. Ela já não se curvava para se tornar invisível. Ela preenchia o espaço com a confiança de uma mulher que era dona dele. "Eles estão prontos para si, consigliere", disse Dante da porta, com voz cheia de respeito. Helena acenou com a cabeça, verificando o seu reflexo uma última vez. "Vamos." Ela entrou na sala de conferências, cujo ar estava pesado com fumo de charuto e testosterona. Lorenzo estava sentado numa extremidade da mesa de mogno, parecendo relaxado, mas perigoso. À sua frente estava Dmitry Vulov, o líder bruto da Bratva russa. Volkov riu quando Helena entrou. "Lorenzo, por que é que a tua secretária está aqui? Diz-lhe para me trazer uma vodka." A sala ficou em silêncio. Os guarda-costas de Lorenzo ficaram tensos, mas ele não se mexeu, simplesmente sorriu com um sorriso frio e assustador. "Ela não é secretária, Dmitry, e eu não lhe pediria uma bebida. Ela poderia servir-lhe algo que derreteria as suas entranhas." Helena caminhou até a cabeceira da mesa. Ela não se sentou. Ela jogou uma pasta de arquivo sobre a mesa de madeira. "Não estamos aqui para socializar", disse ela, sua voz cortando a fumaça. "Estamos aqui para discutir os 15% que tens desviado da nossa joint venture em Atlantic City." Vulov bateu com o punho na mesa. "Mentiras! Eu honro os meus acordos. E tu?" Helena abriu a pasta. "Analisei as tuas empresas de fachada.
Pensaste que dividir as transferências em montantes inferiores a US$ 10.000 iria esconder o roubo, mas esqueceste-te da lei de Benford. Volkov pestanejou, confuso. A lei de Benford o quê? Em um conjunto natural de números financeiros, o, le- o número 1 aparece como o dígito inicial em cerca de 30% das vezes, explicou Helena, com um tom frio e condescendente, como se fosse uma professora repreendendo um aluno lento. Nos seus livros, ele aparece apenas 15% das vezes. Os seus números são artificiais. Rastreei a variação estatística diretamente até uma conta privada suíça, em nome da sua amante. Ela deslizou uma única folha de papel na sua direção. Roubou US$ 4 milhões. Lorenzo queria entrar em guerra, mas eu fiz as contas. A guerra é cara. Portanto, eis o novo acordo. Cede-nos o seu território no porto de Nova York. Vale US$ 10 milhões. Considere isso um imposto por pensar que poderia ser mais esperto do que eu. Vulov olhou para Lorenzo, depois voltou a olhar para o olhar gélido de Helena. Ele percebeu com um sentimento de desânimo que os rumores eram verdadeiros. A família Moretti tinha uma arma que as balas não podiam derrotar. Derrotado, Vulov assinou o papel. Uma hora depois, os russos tinham ido embora e o Império Moretti tinha crescido 30% sem disparar um único tiro. Helena estava na varanda enquanto o sol se punha, pintando a cidade em tons de violeta e dourado. Lorenzo saiu atrás dela e entregou-lhe uma taça de Chianti Vintage. Implacável, murmurou ele, aproximando-se dela. Nunca vi Volkov tão aterrorizado. Apenas equilibrei a equação, respondeu Helena, pegando no vinho. Fizeste mais do que isso. Lorenzo apoiou as mãos na grade, cercando-a. Salvaste o negócio, salvaste-me e salvaste o Toby. Helena olhou para ele. Como ele está? O Dr. Thor Evans diz que a capacidade pulmonar dele está em 98%. Ele vai jogar futebol neste outono. Lágrimas brotaram nos olhos de Helena. Nunca poderei te recompensar por isso. Você já recompensou. Lorenzo gentilmente segurou o rosto dela, passando o polegar pelos lábios dela. Pela primeira vez na minha vida, não estou cercado por pessoas que só querem o meu dinheiro. Você me viu, Helena. As probabilidades de nos encontrarmos, de abrires aquele cofre, é estatisticamente impossível. Improvável, sussurrou ela, com o coração a bater forte. Não impossível. Então vamos desafiar as probabilidades. Lorenzo inclinou-se e beijou-a. Foi um beijo de posse e de promessa, com sabor a vinho e vitória. Quando se separaram sem fôlego, ele encostou a testa à dela. Tenho um novo título para ti, sussurrou ele. Não apenas conselheira. És minha parceira no livro Razão, no Império, na vida. Helena tocou o escudo dourado no peito e olhou para o homem que lhe dera o mundo. A faxineira que se tornou rainha sorriu. Parceira, concordou ela, mas eu cuido das finanças. Tu gastas demais internos. Lorenzo riu. Era um som rico que ecoava pela cidade. A equação finalmente estava equilibrada. De esfregar pisos a governar o submundo, Helena não apenas quebrou o teto de vidro, ela o destruiu. Ela destruiu o cofre inquebrável. A sua história prova que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, mas em ver os padrões que todos os outros ignoram. O especialista viu uma fechadura. Helena viu uma história. E tu, se estivesses em frente àquele cofre com 5 minutos no relógio, decifrarias o código ou cederias à pressão? Se gostaste desta história de reviravoltas, romance e doce vingança, curte esta publicação. Isso ajuda muito o canal. Não te esqueças de te inscrever e ativar as notificações para nunca perderes uma nova história. Partilha este vídeo com um amigo que adora vitórias improváveis.